Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos resolver uma questão de prova e o assunto é microbiologia, um tema muito relevante nas provas de concurso público para biomédico. A questão em si, ela envolve infecções do trato respiratório superior. Infecções de laringe, orofaringe, nasofaringe, por exemplo, podem ser indistinguíveis apenas com o diagnóstico clínico, sendo fundamental o diagnóstico laboratorial. Mas é bom lembrar que a identificação de uma bactéria patógena não necessariamente significa dizer que ela está envolvida com a infecção, pois no trato respiratório superior existem regiões que apresentam uma microbiota normal e essa bactéria pode fazer parte dessa microbiota normal. Sendo então de suma importância para o biomédico saber se aquela amostra que ele está analisando ela vem de uma microbiota já pré-existente no organismo, uma microbiota normal pré-existente. Por isso, é de suma importância para o biomédico conhecer a microbiota do local onde foi coletada a amostra que ele está analisando, porque só assim ele vai conseguir ter uma interpretação correta dos resultados da cultura. Vamos para a questão? No setor da microbiologia, chega uma secreção de orofaringe. Então, a primeira palavra que eu vou destacar é orofaringe. A orofaringe, ela é estéril ou ela apresenta uma microbiota? Ela apresenta uma microbiota normal, que é bastante variada, com gêneros de Streptococcus, Staphylococcus e Neisseria. Então, tem que ser levado em consideração, na hora de fazer a análise do resultado das culturas, que a amostra veio de um ambiente onde já existia uma microbiota. Vamos continuar com a questão. Para a identificação de micro-organismo causador de amidalite de repetição, a segunda palavra que eu vou destacar é amidalite. Quais são os micro-organismos ou qual o micro-organismo causador de amidalite? Bom, os principais agentes etiológicos de amidalite são os vírus e as bactérias ou a associação entre ambos. Mas os vírus estão em primeiro lugar, principalmente nas amidalites vistas nas crianças. Nos adultos, a causa das amidalites é mais por bactérias. Existem características in situ que são comuns tanto na amidalite viral quanto na amidalite bacteriana. Podemos destacar as amígdalas inchadas e vermelhas e a vermelhidão na garganta. Porém, a amidalite causada por bactéria, ela apresenta outras características, como língua com sabor cinza, úvula inchada e pus, que também é chamado de placa bacteriana. E eu vou chamar a atenção agora para essa placa bacteriana, porque é justamente quando o médico consegue visualizar essa placa bacteriana que ele consegue identificar que essa amidalite foi causada por uma bactéria e não por um vírus. E isso é importante porque o tratamento é diferente. No tratamento da amidalite viral, ele é apenas para minimizar os sintomas, como dor, como febre. Já na amidalite bacteriana, tem que ser feito uma antibiótico terapia, ou seja, é necessário prescrever um antibiótico para esse paciente. E aí é que entra o diagnóstico laboratorial, para identificar que bactéria está causando aquela infecção, pois existem bactérias que são resistentes a muitos antibióticos. Então é necessário sim saber qual é o tipo de bactéria que está causando essa infecção, para que se prescreva o antibiótico corretamente e não piore ainda mais caso o antibiótico seja um antibiótico que aquela bactéria seja resistente, vai piorar ainda mais aquela amidalite que pode evoluir para uma sinusite, para uma otite. Então é de extrema importância saber identificar qual é o micro-organismo que está causando aquela infecção por bactéria. E aí já foram identificados alguns micro-organismos que levam a essa microbiota infecciosa da orofaringe. Entre eles nós temos os Streptococcus pyogenes, os Staphylococcus aureus, a Neisseria meningitidis, o Corynebacterium diphtheriae. Eles são os principais micro-organismos causadores de amidalites e faringites. Vale ressaltar que os principais agentes bacterianos de amidalite são os Streptococcus pyogenes, responsáveis por 30% dos casos, e em segundo lugar, o Staphylococcus aureus, responsável por 5% dos casos de amidalite causadas por bactérias. Os dois são cocos gram-positivos. Então, continuando com a questão, para a identificação dessa bactéria, a prova de triagem que seguramente pode ser utilizada para diferenciar os gêneros é aqui eu vou destacar a palavra gêneros, pois existem provas bioquímicas que podem ser usadas na distinção de gêneros
e espécie. Neste caso, nessa questão, nós vamos atrás das provas que podem diferenciar gêneros. Lembrando que os principais causadores da amidalite são dos gêneros Streptococcus e Staphylococcus. Então, vamos buscar por provas que diferenciem o gênero Streptococcus do Staphylococcus, lembrando que são cocos gram-positivos. Existem provas que são empregadas para a identificação de cocos gram-positivos. A prova da catalase, ela identifica gêneros. Ela separa o Streptococcus, que é catalase negativo, dos gêneros Staphylococcus e Micrococcus, que são catalase positivo. Opa, já identificamos aqui uma prova que separa os dois. Isso mesmo, a prova da catalase, ela faz distinção entre gêneros de cocos gram-positivos. E o que é a catalase? A catalase é uma enzima que decompõe o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. E ela é justamente essa prova que é utilizada para distinguir os gêneros Staphylococcus do Streptococcus, porque o Staphylococcus, ele apresenta essa enzima e os Streptococcus, eles não apresentam essa enzima. É um teste muito simples de ser feito, ele pode ser realizado em lâmina ou pode ser realizado em tubo de ensaio, e ele consiste em misturar a espécime que você está tentando identificar com água oxigenada a 3%. A água oxigenada vai ser a doadora do peróxido de hidrogênio, e se a bactéria que você está analisando apresentar a enzima catalase, você vai observar a formação de bolhas, que é justamente a liberação do oxigênio. Aqui nessa imagem nós podemos ver que o Staphylococcus, ele é catalase positiva, há formação de bolhas, e o Streptococcus é catalase negativa. Então a resposta para essa questão é a prova da catalase. Mas vamos entender por que as outras alternativas estão incorretas. Começando lá na letra E, pela prova da coagulase. Como já vimos, a prova da catalase, ela distingue gênero. Ela separa os Streptococcus, que são catalase negativo, dos Staphylococcus, que são catalase positiva. A prova da coagulase, ela serve para distinguir espécie, pois através da prova da coagulase você consegue diferenciar a espécie aureus das outras espécies de interesse médico. O Staphylococcus aureus é coagulase positivo. A prova da coagulase faz distinção entre as espécies de Staphylococcus. É um teste muito simples de ser feito, ele pode ser feito em tubo de ensaio ou também em lâmina. E a coagulase, ela é uma enzima que converte fibrinogênio em fibrina. Por isso é essencial a presença de plasma. Então, para esse teste, você vai fazer uma mistura de plasma com a espécime que você está tentando identificar. E aí, quando há formação de coágulo, a prova da catalase é positiva, que no caso é para a espécie Staphylococcus aureus. As outras espécies Staphylococcus são negativas para a coagulase. Então, não pode ser a prova da coagulase a resposta, porque ela diferencia espécies de Staphylococcus. E por que não pode ser a coloração de Gram? A coloração de Gram, ela separa as bactérias em dois grupos de acordo com a constituição da parede. Ela é importante para se observar a forma das bactérias, por exemplo, se são cocos, se são bacilos, se são bastonetes. E eu vou mostrar para vocês uma das diferenças que existem entre as paredes dessas bactérias. Por exemplo, na Gram positiva, ela é composta por uma camada espessa de peptidoglicano, enquanto nas Gram negativas é uma fina camada de peptidoglicano. Essa é apenas uma das diferenças. Então, a coloração de Gram, ela não diferencia os gêneros. E a prova da lactose? Prova da lactose? Na microbiologia não existe nenhum teste chamado prova da lactose. Mas realmente existem micro-organismos que são fermentadores de lactose. E existe um meio chamado meio agar-Clade, que ele é recomendado para amostras de urina, e ele identifica os fermentadores de lactose. Mas esse meio ele não separa gêneros, ele é um meio só para crescimento e isolamento dessas bactérias. E ele também é recomendado para as amostras de urina. Então, não pode ser, digamos assim, essa prova, entre aspas, da lactose,
porque ela separa, na verdade, fermentadores de lactose. Apenas isso, ela não distingue gêneros. E por que não pode ser a letra A? Prova da oxidase. Prova da oxidase, ela faz identificação de bactérias gram-negativas. E como nós já sabemos, os 2 micro-organismos principais que causam amidalite bacteriana são gram-positivos. Então, já eliminaria a prova da oxidase. A prova da oxidase, ela realmente distingue gêneros. Ela é utilizada, por exemplo, para distinguir o gênero Acinetobacter do Pseudomonas, que são não fermentadores de glicose. Mas não serve para essa questão porque são bactérias gram-negativas. São utilizadas para bactérias gram-negativas. Então, não pode ser a prova da oxidase. Então, pessoal, nós concluímos a questão. E ela serve para relembrar a importância da prova da catalase, que tem uma alta frequência nas provas de concurso público. Não se esqueçam que a prova da catalase distingue gêneros de cocos gram-positivos. Ela distingue Staphylococcus, que é catalase positivo, de Streptococcus, que é catalase negativo. Até a próxima aula!